O Viver Bem está de volta e agora vamos falar sobre um assunto muito polêmico, AIDS. Ainda que com informações disseminadas por todo o país, é um assunto que é difícil das pessoas tratarem. Por isso mesmo, hoje aqui nos estúdios está a doutora Simone Bonafé, infectologista. Olá, doutora, é um prazer tê-la novamente aqui no Viver Bem. Oi, muito obrigada de novo pelo convite de vocês. Doutora, a respeito do HIV e AIDS, a gente sabe que não são as mesmas coisas, embora estejam relacionadas. Por que essa confusão e qual é a diferença? Então, na verdade, o HIV é um vírus, né? E ele leva a AIDS, né? Que é a síndrome da imunodeficiência humana, então é a doença. Então, assim, existe muita confusão. Então, um paciente que tem HIV, ele não necessariamente tem AIDS. Por quê? Porque ele ainda não desenvolveu nenhuma doença, né, que seja definidora de AIDS. Mas ele tem o vírus. Em compensação, o paciente que tem AIDS, que já desenvolveu uma doença, ele tem o vírus. Então, assim, são duas coisas diferentes, né? O fato de você ter HIV não quer dizer que você tem AIDS. Doutora, então explica pra gente de uma forma bem clara como se pega e como não se pega HIV. Então, se pega HIV a partir de uma relação sexual desprotegida, seja ela sexo oral, sexo anal, sexo vaginal. Tá? Se pega ela também compartilhando seringas e agulhas contaminadas e também da mãe para o bebê. Uma mãe grávida pode passar para o seu bebê durante a gestação e na amamentação. Então, essas são as formas de como se pega o HIV. Como não se pega, né, que foi outra pergunta que você me fez. Muitas pessoas me perguntam como não se pega. Então, não se pega dando abraço, apertando a mão, dando beijo, comendo do mesmo prato, bebendo do mesmo copo, picada de mosquito, né, sentando no mesmo assento de ônibus e, obviamente, usando preservativo. A gente sabe que o preservativo, né, é a melhor forma de você não pegar o HIV numa relação sexual. Normalmente, doutora, as pessoas que eu acredito que perguntam a respeito de como não se pega HIV, as respostas, pelo menos, estão muito relacionadas ao preconceito. O que a senhora poderia dizer a respeito disso? Exatamente. Na verdade, o HIV AIDS, né, é extremamente estigmatizado, principalmente porque no começo era uma doença relacionada a homossexuais masculinos, prostitutas e usuários de drogas. Então, assim, hoje em dia a gente ainda tem toda essa carga que vem durante 30, 40 anos, né, de HIV, durante mais de 30 anos, né, do HIV que a gente tem de doença, aí vem essa carga toda. Só que hoje em dia o HIV ela é uma doença que tem tratamento, infelizmente a gente não tem cura, né, mas a gente tem tratamento para a doença, o tratamento é gratuito, é dado no serviço de saúde, né, a gente tem acesso universal a todas as medicações pelo programa do Ministério da Saúde do Brasil. E, infelizmente, o que mais assim, atrapalha na doença é o que você falou do preconceito. As pessoas têm medo de falar que tem HIV, as pessoas têm medo de ter o diagnóstico de HIV, só que é uma doença extremamente, assim, em termos de doença, tranquila para tratamento e prognóstico, ou seja, um paciente que tem HIV vive muito bem durante muitos e muitos anos. Doutora, e como é que a pessoa sabe que ela tem HIV? Quais sintomas poderiam aparecer nela, enfim? Então, na verdade, só tem como saber você realizando, né, o exame de sorologia e, claro, se a pessoa desenvolve alguma doença definidora de HIV que mostra que ela tem um sistema imunológico muito debilitado. Então, assim, não é bom a gente descobrir que tem HIV no estágio avançado da doença, né, porque geralmente a pessoa já está doente e tem até o risco de morte. Né? Então, assim, quanto mais precoce é o diagnóstico, melhor para você tratar essa doença. Doutora, nós escutamos falar muito sobre artistas que muitos anos atrás morreram com AIDS e essa realidade mudou um pouco. Isso significa que os tratamentos têm dado certo? E qual é a expectativa de vida, qualidade de vida das pessoas portadoras? Sim, com certeza no começo, logo que se descobriu a AIDS, a gente não tinha nenhuma medicação. Hoje em dia a gente tem diversas medicações para tratar. São medicações que existem, sim, efeito colateral, mas são efeitos colaterais relativamente bem tolerados e que o paciente consegue tomar a medicação tranquilamente. Então, assim, hoje em dia o paciente tem uma qualidade de vida muito grande, né? É uma doença, assim, que, por exemplo, não te restringe nada. Então, eu, por exemplo, eu não falo para o meu paciente não pode comer um doce, por exemplo, diferente de um paciente que tem diabetes, que a gente infelizmente tem que colocar uma dieta nele. O paciente HIV não tem esse problema. Então, assim, qualidade de vida é uma qualidade de vida muito boa, o prognóstico é excelente, desde que o paciente tenha um diagnóstico precoce, trate direitinho, né? Ele vai ter uma vida longa e feliz, com certeza. Muito obrigada, doutora.